Paz a você que está me assistindo, muito obrigado por estar nesse canal. Eu confesso que eu estava com saudade já de gravar, com saudade de vocês. Estamos em um projeto abençoador que vai transformar a sua vida, a sua visão a respeito de muitos pontos sobre a Bíblia. Quero dar uma chave muito interessante que vai abrir portas de revelações tremendas a vocês e logo esse vídeo estará disponível. Pois bem, enquanto isso eu queria falar com vocês sobre milênio, mas eu queria falar sobre um princípio, que é o princípio do número 7. É o princípio do que Deus faz no sétimo dia. Existem coisas tremendas a serem reveladas aqui. Eu espero que você esteja comigo nesse vídeo e eu tenho certeza, não saia daí, o Senhor vai te mostrar coisas maravilhosas. Eu queria que vocês tivessem em mente o texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Esse texto diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Na verdade, o apóstolo Pedro está repetindo aquilo que o salmista já havia dito, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então eu quero que você preste bem atenção nisso, porque o Senhor vai te revelar coisas maravilhosas agora. Eu queria que você entendesse que toda a criação foi realizada em 6 dias. E aqui eu preciso parar para te explicar. Esses dias eu creio que eram dias literais e depois eu vou te explicar o porquê disso. Existe uma revelação bíblica profunda também nisso, para a gente entender que eram dias literais mesmo. Então no primeiro dia Deus começa a criar as coisas e até o 6º dia Deus cria. Mas no 7º dia a Bíblia diz que o Senhor santifica e descansa. Preste atenção nisso. Durante todo o período da criação dos 6 primeiros dias, a Bíblia diz que Deus viu que era bom, mas no último dia, indo para o último dia, quando está concluída a criação, no 6º dia, quando o homem é criado, a Bíblia diz que Deus viu que era muito bom. Ou seja, as coisas estavam perfeitas. No 7º, então tudo estava pronto, estava perfeito. Eu queria que você entendesse que a palavra que descansar não é aplicada a alguém que se cansa. O profeta Isaías diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Então, como pode um Deus que não se cansa descansar? A palavra aqui no original ela tem um significado, no hebraico, ela tem um significado de alguém que a alma está satisfeita, de alguém que contempla a obra-prima que havia criado durante aqueles dias. Isso era um descanso, isso era um gozo, uma alegria que o Senhor tinha. Mas só que não é apenas isso. O Senhor está querendo nos dizer algo maior, algo mais importante. Então quero que você caminhe comigo. Primeiro eu queria que você entendesse sobre esse padrão de número de 7. A Bíblia diz que Deus deu uma lei a Israel, para que Israel trabalhasse durante 6 dias, isso todo mundo conhece, e no 7º dia eles descansassem. Durante um ciclo de uma semana, o 7º era para Israel descansar. Mas não só no ciclo de uma semana, no ciclo também a cada 7 anos Israel tinha que descansar a terra. Então a cada 7 dias, mas também a cada 7 anos Israel tinha que descansar. Era chamado de o ano sabático. Mas as coisas não terminam aí. A história diz que durante o 7º mês era quando tinham as melhores e as maiores festas em Israel. O 7º mês, assim como o 7º dia, assim como o 7º ano. Havia uma lei também para que durante um período de 49 anos, no 50º ano, se você fizer a conta, 7 vezes 7 dão 49. No 50º era o ano do jubileu, todos os escravos tinham que ser libertos. A terra era devolvida àquele que havia perdido a sua terra. Era uma lei de economia que regia Israel. Preste atenção nisso. Descanso no 7º dia, descanso no 7º mês nas festas, descanso também no 7º ano, descanso no 50º, 49, após o 49º ano, no ano 50º havia descanso, o ano do jubileu, ano de restituição. Também havia a lei para que Israel liberasse os escravos no 7º ano. Então um escravo tinha que ser liberto no 7º ano.
Agora eu quero que você preste atenção em outras coisas. Que tremendo que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Leia teve 7 filhos. Agora, o interessante é que 6 eram homens. A 7ª era uma mulher. Repare que o 6 é o número do homem. E a 7ª era Diná. O nome Diná significa justiça. Perceba como o número 7 está atrelado à justiça, ao descanso, a uma diferença. A Bíblia também descreve que Moisés subiu ao monte, o Monte Sinai, e durante 6 dias ele ficou escondido pela glória de Deus, pela nuvem da glória de Deus. Mas o texto diz em Êxodo, no capítulo de número 24, que no 7º dia a voz do Senhor chamou a Moisés. A Bíblia também diz que na invasão para a tomada de Jericó, Israel tocou 7 trombetas. Preste atenção nisso, que isso tem um link com Apocalipse. A Bíblia diz que na invasão a Jericó, Israel, após 6 dias, tocou 7 trombetas. E após dar voltas, no 7º dia, a muralha de Jericó caiu. Você sabe que Jericó representa a queda desse sistema maldoso, sendo tomado pelos filhos de Deus. No 7º, a Bíblia conta a história de um rei chamado Joás no livro dos reis. E a Bíblia diz que durante 6 anos esse rei fica escondido, mas no 7º ele é revelado e ele governa sobre Judá após ser revelado. A Bíblia diz ainda que há 6 degraus até o trono de Salomão. Perceba que o 7º é o próprio trono do rei. Levítico, no capítulo de número 14, também fala sobre 7 dias de purificação para um leproso. Eu não sei se você se lembra que o leproso Naamã teve que dar 7 mergulhos. Por que no 7º existe a manifestação da cura? Você já se perguntou isso? Por que é que no 7º a cura é manifesta? Eu não sei se você se lembra, mas a lepra, ela é símbolo do pecado. Aqui está falando do pecado sendo tirado, sendo arrancado do nosso meio nesse número, nesse ciclo de 7. As escrituras ainda falam sobre 7 festas e também fala sobre um período de 7 dias em que todo o fermento tinha que ser tirado de Israel na festa da Páscoa. O fermento, eu quero te lembrar que é símbolo do pecado, e é como se Deus estivesse falando que em um ciclo de 7 todo o pecado seria tirado do meio do seu povo. Lembrando que a festa da Páscoa até a festa de Pentecostes há um intervalo, e esse intervalo é de 7 semanas, 49 dias. No 50º era a festa de Pentecostes, por isso a palavra penta é 50. Agora eu quero que você preste atenção comigo em um texto da palavra de Deus que explica muito sobre isso que nós estamos falando. Em Mateus, no capítulo de número 17, diz que o Senhor tomou Pedro, Tiago e João e subiu ao monte. E naquele monte ele se transfigurou e eles o viram na sua glória. E desceram ali Moisés e Elias. E Pedro se levantou e disse que queria fazer, que poderia fazer, se o Senhor permitisse, uma tenda, uma cabana para cada um daqueles que ali estavam, Moisés, Elias e Jesus. Eu acho isso tão fantástico porque eu não disse como inicia o texto. O texto inicia dizendo assim: após o 6º dia, tomou Jesus a Pedro, Tiago e João e subiu até o monte onde foi transfigurado. Perceba, após 6 dias, irmãos, será que isso é coincidência? Não há palavras mortas na Bíblia Sagrada. Tudo nos indica algo. Eu acho essas coisas tão maravilhosas porque eu vou dizer o que eu penso e o que muita gente estudiosa das Escrituras pensam. Que na verdade os 7 dias da criação eles se referem a um ciclo de 7.000 anos dado ao homem. Na verdade 6.000 anos seria governado pelo homem, mas o ano 7.000, do 6 ao 7.000, o 7º milênio, ele seria governado pelo Senhor. Rafa, mas a ciência diz que a Terra tem milhões e milhões de anos. Eu quero discutir com você isso no próximo vídeo. Você vai ver que revelação tremenda e eu vou afirmar para vocês, segundo as Escrituras, do que 6.000 anos.
Se você fizer uma contagem, através das genealogias você vai chegar a essa conclusão também, que nós estamos próximos do ano 6000. É claro que há um tempo perdido, nós não sabemos exatamente qual parte do tempo nós estamos, mas aproximadamente estamos do ano 6000 iniciar. E eu quero mostrar isso para você através de outros estudos também. E existem cientistas, um cientista de Harvard também que diz isso, criacionista, e os cientistas criacionistas estão dizendo isso, que a Terra é nova. E eu quero contar esse segredo para você, eu tenho certeza que isso vai tirar os seus pés do chão e vai mudar a sua mente, a forma como você enxerga as coisas na Terra. Que Deus abençoe grandemente sua vida, eu vou continuar no próximo vídeo.